Vamos lá, vamos pôr a outra telespectadora na linha. Dona Leila, como vai? Tudo bem, pastor Éder, como é que você está? Seja bem-vindo. O que eu queria perguntar para o doutor é o seguinte, a gente fica meio sem ter como formar uma opinião, porque na verdade a gente não sabe o que ocorre na loja maçônica, lá dentro, nos rituais deles. Isso inclusive dá muita vazão a especulações, a mitos às vezes até. Então a gente fica até meio sem ter como formar uma opinião de se o cristão deve realmente ou não fazer parte da maçonaria. Então eu gostaria que eles falassem um pouco sobre os rituais, sobre o que acontece lá dentro, para que nós pudéssemos ficar sabendo. Como o tempo de TV é terrivelmente exíguo, eu vou fazer uma pergunta objetiva ao doutor Abimael responder e o doutor Oliveira comenta. Doutor Abimael, o senhor chegou até o grau 33, o maior grau da loja. Dentre tudo que o senhor viu lá, que lhe chocou a fé, qual foi o aspecto mais aberrante, mais, como vou dizer, que lhe causou mais oposição à sua fé cristã, que lhe fez abandonar a maçonaria? Pode ser ritual, pode ser dogma, pode ser, o senhor escolhe aí, mas tem que ser uma coisa só. Olha bem, quando o primeiro impacto chegou a mim através de um livro que está retirado das prateleiras, Moral, esse livro, Do Outro Lado da Luz, Editora Mundo Cristão. Editora Mundo Cristão, de William Shevlin. Ele coloca com muita propriedade esse início de nossos estudos. E a telespectadora disse aqui que ela não tem aonde se orientar. Realmente isso é uma verdade. Nós entramos de forma totalmente inocente. E é interessante que, ao deixar ir o maçom abrir a boca, ele é denominado como perjuro, traidor. Por revelar segredos. Isso. Mas acontece que, bem antes, ela foi perjura conosco, a maçonaria. E por ser potência, por ter muita influência, grande parte de graus 33 que deixam, calam-se. Mas qual foi a coisa mais... Então, veja bem, o que me impactou, primeiro foi essa descoberta que me caiu a venda dos olhos. O segundo foi o chamado do Senhor Jesus Cristo. Claro, e ele está lá em Ezequiel 3. Avisa aos teus irmãos, avisa. E é o que eu tenho feito nesses 8 anos, de igreja em igreja. Eu só falo às igrejas. Porque os comprometimentos são gravíssimos e não são retóricas, eles estão diretamente relacionados com a salvação do homem. Só para objetivar bem, doutor Abimael e o doutor Oliveira comentar, não há, então, nenhum, assim, ritual, tipo adoração a um bode, como a gente fala, né? Nesses livros que o senhor mencionou, tem a figura lá de uma divindade com cabeça de bode, corpo de gente. Isso tudo é mito? É tudo fantasia? Não existe nada disso? Não foi nada ritualístico que chocou o senhor? Foi só essa questão mais teológica? Olha, existem centenas de deuses que a maçonaria adora. É interessante que em 1903, um grupo de evangélicos quiseram fazer uma maçonaria monoteísta. Mackay imediatamente saiu em socorro da ordem e proibiu, e a expressão dele é clara, esses princípios violam os princípios maçônicos.
E o grupo de evangélicos recuou. Tá bom. Esses evangélicos aí que o senhor fala são os presbiterianos? Também. E batistas também. Tá bom. Doutor Oliveira, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Abimael à posição da telespectadora? Bem, eu teria que recuar um pouquinho. Eu tenho aqui Jorge Buarque Lira, A Maçonaria e o Cristianismo, escrito por um evangélico, pastor, grau 33 da maçonaria, que mostra que não há conflito entre maçonaria e a fé cristã. E especificamente aqui na página 140, ele diz: não se trata absolutamente na maçonaria de sobrepor a justiça própria ao sacrifício de Cristo. Nem a maçonaria, nem maçom algum jamais afirmou tal coisa. Serão, senão, os dementes exagerados. E a prova evidente, inconteste, é que cada maçom continua com a mesma crença com que entrou para a ordem. Maçonaria não é religião, eu repito. Senão, o censo diria: nós temos tantos evangélicos, nós temos tantos católicos, nós temos tantos maçons. Isso não é religião. Posso fazer uma partezinha, doutor? Pode, claro. Como é que o senhor responde, então, à afirmação do seu oponente de que um grande autor maçom, que eu acho que foi Pike, não sei quem que ele mencionou aí, que diz que a maçonaria é religião? Eu ia chegar lá. Então? Nós não temos papa na maçonaria. Nós temos aqueles que escrevem interpretando de acordo com a sua ideia o que ele pensa. Tanto que se perguntar por aí para os maçons quem foi Pike, ele não vai saber. Ele vai saber mais quem foi Ricardo da Camino, que escreve aqui para nós. Pike, só os pesquisadores é que vão saber quem foi, o que fez, o que escreveu. Não é certo isso. Não há uma palavra última e definitiva. A palavra que nós temos e que seguimos é do ritual. O ritual que ensina como devemos proceder, quais são os procedimentos em loja, quais são os procedimentos em ordem. E como o senhor observou, o doutor Abimael não ofereceu uma crítica ao ritual. Não encontrou no ritual alguma coisa para que ele criticasse. Quanto ao que pensa Pike ou qualquer outro, é pensamento dele, pessoal. Não significa que a maçonaria siga o seu rumo. E volto a dizer, a maioria dos maçons do Brasil desconhece quem seja Pike. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para as ruas agora. A repórter Vanderleia Farias fez lá uma pesquisa de campo, né? Se não me engano, ela fez duas. Vamos ver a primeira agora. Vejam só. O senhor sabe o que a maçonaria faz? Não sei. É uma sociedade na qual algum grupo de pessoas se reúnem e praticam interesses comuns, e não vejo nada como ilegal ou impraticável ou imoral. E não sei se é do bem ou se é do mal especificamente, mas sei que é uma religião que cabulosa, viu? Que eles têm muito jeito e condições de manter essa religião por bastante tempo. Inclusive ela é do tempo bem antigo também. Mas eu tenho ciência assim de por alto, de ouvir falar assim por cima, mas religião mesmo, frequentar mesmo essa religião, só vi por alto falar essa religião. Sei. Tem que explico? Não é uma religião. É uma filosofia, digamos assim, onde eles aprendem uma série de coisas que eu não sei te dizer o que, mas eu sei que eles aprendem sobre conhecimentos ocultos. Seria uma coisa assim. Tem curiosidade de saber o que acontece nos bastidores da maçonaria? Eu tenho. Quer dizer, eu sei que existe, como te dizer, iniciações, rituais, tal, mas é só homem que pode frequentar, né? É um grupo tão fechado e aí eu tenho curiosidade. Tudo que é meio escondido, né? A gente tem vontade de saber do que se trata. O que exatamente tem a ver com religião? Eu sei que tem alguma coisa ligada e eu tenho essa curiosidade.